Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que sempre nos acompanham. Nós estamos aqui para mais uma aula do quê? Do nosso aprofundamento, do nosso querido aprofundamento Se Liga na Mídia, este que a gente acompanha desde a UC1 e agora na UC2, muito além das palavras, o nosso componente intitulado lá em cima, né? Bem na parte superior, luta como prática corporal. A gente vem desenvolvendo este componente nesse semestre, nesse segundo semestre, e estamos como? Na atividade integrada de número 5, essa aula de desenvolvimento, a nossa segunda aula, onde ela é intitulada como Integração Total, Clube de Estudos das Representações Culturais. Epa! Mas esse não é o meu componente, porque o nosso é luta como prática corporal. Então, por que eu intitulei como Clube de Estudos de Representações Culturais? Por quê? Porque eu estou com ele, o dono do componente. Nossa, o dono do componente é legal, que eu gostei, muito legal. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para este bate-papo. Sempre gosto de falar, estamos aqui para mais uma aula. Agora, para mais um bate-papo, retomar algumas coisas, assuntos relevantes e fazer esse balanço, né? Você me convidou para esse balanço, vai ser divertido. Professor Mauro Marcel, o dono do componente o dono é forte, você né? Gostou? Aqui, você que manda no componente número 2. Nossa, foi bacana. Legal. Gostou? Gostei. Vou assumir a postura de o dono do componente. Como estamos no final, professor Mauro, aí, né? Nessa reta final, olha só, nossa aula de desenvolvimento. No momento, na escola, os nossos estudantes já estão nas suas apresentações. Mas nós não temos apresentações para passar aqui. Então, vamos fazer, assim, eu nem digo uma retomada, é realmente esse resgate de quando os nossos componentes se encontraram. Ficou bonito isso. Ficou bacana, porque é o que eu falo no Clube dos Estudos das Representações, né? A gente é um clube, não tem clube de uma pessoa sozinha. Não. Então, eu fui convidado para o seu, você foi convidado para o meu, a gente foi integrando o professor Mauro Farias, o professor Josélio, a gente fez muita aula junto, e toda vez que a gente teve esse contato, foi para poder mostrar para os estudantes, né, que, olha, está integrado, assim, isso aqui faz sentido junto com isso, uma coisa complementa a outra, porque no mundo as coisas não estão isoladas, né? É aquele papo, eu aprendi isso para quê? Aí você vai vendo as coisas se conectando desde aqui na escola, aí na vida vai fazendo tudo muito mais sentido, porque você vai encontrando a escola na vida e a vida na escola. Me senti o Paulo Freire agora. Nossa, e é isso, né? Você vem retratando a questão das representações culturais. Isso, exato. Eu explorei essa questão de representação cultural dentro do contexto de luta, onde nós podemos estudar as manifestações culturais das lutas também. Puxa, é importante, professora Mara, porque assim, o que acontece? A gente tem um debate, por vezes, raso, acreditando que, olha, o cinema, a literatura, a arte, sei lá, tem que retratar a verdade. Também tem, mas o que acontece é que a gente tem diversas formas de representar a realidade. A literatura, a arte, a cultura, são representações, né? Então, como é que a gente representa? Então, como é que a luta é representada no cinema? Como é que a luta é representada numa pintura? Como é que determinada cultura é representada? E isso ajuda a formar o que é o nosso pensamento sobre alguma coisa. E isso ajuda a libertar de preconceitos, mas também ajuda a criar preconceitos. Então é importante a gente saber ler cada coisa, né? Ler o filme, ler o livro, ler uma luta dentro de um filme, porque, puxa vida, e quando a gente falou do rock, né? O boxe está ali. Mas é um boxe que não é o boxe, mas está representado. Está representado, tem uma verdade de boxe ali, mas se a gente for conhecer o boxe a fundo, bom, é muito além daquilo e é apenas uma representação. A gente fica mais inteligente, né? Muito além das palavras. E aí a gente entende um pouco, né, a UC2, o nome dela, porque é isso. E eu, aqui, assim como a proposta do mapa, não trouxe somente a luta como a questão corporal. Ela vem com esse tema, nós trabalhamos muito a questão corporal, mas a questão cultural, até porque ela no começo tinha sido repensada como cultural e aí ela fixou como corporal. E é isso, então, professor, olha só, objetivos para essa aula. Nós temos dois momentos, um momento na escola e esse nosso aqui, tá certo? Vamos lá. Realizar na escola uma amostra dos movimentos corporais das lutas criadas a exibir
a filmagem que os alunos editaram com todo o processo de produção e edição ou realizar a prática corporal de luta ensaiada ao vivo. Então, isso aí é lá na escola. Eles já estão nessa mostra de movimentos. Tá ótimo. Ok? Entrevistar os professores dos demais componentes para entendermos a integração do nosso Se Liga na Mídia. Esse é o nosso momento aqui. Então, são 2 momentos distintos. Enquanto eles apresentam na escola, a gente integra os nossos componentes. É verdade. Como é que é um aprofundamento, né? Você vendo os nossos bate-papos, né? Essa entrevista é legal, né? Esses nossos bate-papos, você aprofunda ainda mais, né? Tira alguma dúvida. Eu gostei de ser entrevistado. Nossa, nós temos eixos estruturantes, nós vamos falar um pouquinho das habilidades. Ela já está aí, vocês já podem pensar em dar um print, mas eu digo que nós dois não estamos sozinhos. Você sabe com quem estamos hoje? Com o Laércio nesse momento, nosso intérprete de Libras, e daqui a pouco ele divide o espaço aí com a Elisângela. E ele leva a nossa voz onde ela não consegue alcançar. Eu vou fazer minha autodescrição e ele vai me dar o apoio. Ah, é verdade. Começou falando, a gente gosta do assunto, né? Começa a falar. Mas eu gosto sempre de iniciar a aula com contextualização, Perfeito. Isso mesmo, né? A nossa aula é debate, não é conceitual, né? A nossa aula é metodológica. Ela é propositiva, ela propõe. Vamos lá, eu sou professora Mara Valéria, eu tenho 1,68 m, estou sentada sobre uma banqueta alta, atrás da bancada. Eu tenho olhos e cabelos castanhos, sou uma mulher parda, estou de óculos e uma blusa bege. Ao meu lado esquerdo está o meu convidado, o professor Mauro. E eu, ao lado esquerdo da professora Mara Valéria, sou um homem branco de 1,84 m de altura, cabelo curto, uso óculos, uma barba um pouco grisalha aqui no queixo, um pouquinho branca. Estou com uma camisa polo, atrás da bancada, tenho 1,84 m de altura. É isso. É isso. Então, e meu sinal de Libras? Qual é o seu sinal de Libras? Meu dedinho vindo aqui pela testa, olha só. E aqui. O meu é fazendo o desenho da sobrancelha, começando aqui do centro sobre o nariz, né? Na direção do nariz e ó, porque eu tenho a sobrancelha grande. Eu acho que no meu caso é por causa das entradinhas, eu acho. Por causa das entradas. Então vamos lá, olha só. Na tela para vocês, então, os eixos estruturantes e as habilidades, que eu não vou fazer a leitura dela novamente, foi lida durante todo um semestre e a gente vem com os processos criativos. Eles montaram já os vídeos de vocês, deles, e estão apresentando na escola, professor. Perfeito. Temos habilidades da formação geral básica, que também está aí, para que vocês possam printar. Professores, todas as aulas estão no repositório. Perfeito. Correto? Corretíssimo. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, então, o aprofundamento não. O seu, como é que chama? O seu componente. Componente. Opa, o objeto de conhecimento do seu componente. Do clube de estudos da representação. Aprofundamento, é componente itinerário, né? A gente está aprendendo, né? Primeiro ano dos aprofundamentos, né? Acontece. Olha só, qual foi a proposta do seu? Realizar uma amostra dos movimentos corporais das lutas criadas pelos estudantes? Não, isso aí é momento de apresentação na escola, eu estou equivocada. Olha só, exibir a filmagem que os alunos editaram com todo o processo de produção e edição. Eu realizar a prática corporal de luta ensaiada ao vivo. Isso aí é lá, tá? Isso, as apresentações da escola. Já eu falo do seu. Perfeito. A apresentação deve ser feita também para os estudantes da primeira série do ensino médio. Olha que bacana, porque eles farão esse aprofundamento ano que vem, né? Serão os próximos a escolher os itinerários e quem sabe se apaixonar aí pelo Se Liga na Mídia, promover propaganda das possibilidades de escolha para a nova turma. É isso? Bem bacana. E é legal que no Clube de Estudos das Representações Culturais, eles vão fazer uma mostra de cinema convidando o pessoal da primeira série do ensino médio também, da primeira série do ensino médio. Então, enquanto você, de um lado, está falando a mostra, o corpo, né, das lutas, os do clube estão apresentando filmes. Então fica todo mundo integrado, né? Fica pensando em rumo à mesma direção. É isso. E tratamos a luta por meio de filmes. Isso. Nada como a finalização serem filmes produzidos por vocês, ok? Na tela, vocês vão ver nesse momento o que tem lá no nosso mapa, né, Mauro? Uma imagem muito ilustrativa, muito bacana, que mostra que tudo isso que fazemos é muito realmente além das palavras. Está corrigido ali o nosso, né? Ele no começo ele vinha ali como luta como prática cultural, isso foi corrigido, mas aí eu deixei em destaque para que vocês vejam. Hoje, como o nosso convidado é o Clube de Estudos e Representações Culturais, eu deixei em destaque aí em laranja. Convidadíssimo, okay? Obrigado você do convite. E o convidado, o professor Mauro Marcelo. Ok, agora sim é o objeto de conhecimento do seu aprofundamento. Nossa, eu gostei, tá até grifado. Tá muito grifado. legal. Tá grifado. E aí eu não vou ler o texto na íntegra. Olha só,
impacto, consumo e popularidade nas produções cinematográficas na sociedade contemporânea. Foi isso que o seu aprofundamento trouxe como estudo, correto? Sim, o que acontece? A gente não pode negar que a partir do o século XX foi o século mais visual, ou o século visual, né? Porque quando a gente vai pegar as representações culturais na antiguidade, ou mais antigas, ou anteriores ao século XX, as imagens eram estáticas, eram pinturas, eram esculturas, e o século XX descobriu a imagem em movimento. Opa. E essa imagem em movimento ficou tão popularizada, a partir da indústria cinematográfica, principalmente aqui no Brasil, a indústria cinematográfica de Hollywood, mas também não podemos ignorar que existem cinema sendo feito em todo lugar do mundo, né? Mas fala do impacto que o cinema hollywoodiano levou para o mundo inteiro. E a gente tem que pensar assim, puxa vida, é algo importante. E esse audiovisual saiu do cinema, certo, e foi para as televisões, depois foi para os computadores, para os celulares. E esse audiovisual, ele está a todo momento. Tanto que esse impacto audiovisual está agora conosco, conversando com você. Chegando na escola. Chegando na escola. Então, mas indo para o cinema específico, é tão popular, porque você com certeza, eu fiz aula assim, você com certeza deve lembrar do primeiro livro que você leu, de alguma forma, você deve lembrar, ou de algum resquício disso. Mas se eu perguntar pra você, qual foi o primeiro filme que você viu na sua vida? Então, não lembro. Porque é onipresente. É igual perguntar pra uma criança hoje, qual a primeira vez que ela mexeu no celular. Porque é complicado, ela não vai lembrar, porque tá onipresente na vida. Pra gente, o cinema já nasceu como algo dado, tá aí. Sim. Só que esse algo dado não é algo que, olha, não é porque tá lá que a gente entende. Tanto que um debate que a gente fez muito na nossa aula é assim, olha, literatura, cinema. O pessoal fala assim, a minha do professor Mauro Farias. Olha, o filme é sempre pior do que o livro é sempre melhor. Calma lá. Como, né? Não é só assim. Às vezes às vezes não é. Então o debate tem que ser mais profundo. Então esse impacto que ele gera, e a gente nem discute sobre, é importante. Porque, só para poder finalizar essa fala muito grande... Assim, por exemplo, você pega lá um personagem histórico, sei lá, o Napoleão Bonaparte. A gente pensa no Napoleão Bonaparte a partir das imagens que a gente tem no cinema. Correto. O Frankenstein, a gente lia o livro em 1902. A gente, né, o ser humano, a gente lia o livro. E a gente tinha uma imagem de alguma coisa. Quando o cinema veio, trouxe uma imagem, a partir daquele momento... É só a imagem do cinema. É assim que se constrói. E aí, então, reforça o que está aí no slide, que o percurso do seu componente ofereceu aos estudantes aprofundar conhecimento sobre linguagem audiovisual. Exatamente, porque o que acontece? A gente tem hoje no mundo um grande impacto que é a realidade da internet. Certo. E a internet é basicamente visual. E uma das coisas que eu acho importantíssimo questionar, simples na escola. Vamos fazer um cartaz, coisa simples. Cartaz. Aí o pessoal faz um cartaz e o cartaz se quer informar sobre uma amostra de cinema na escola. E o cartaz é isso aqui. Texto, puramente texto. Quando na realidade, peraí, a linguagem do cartaz... Ele tinha que chamar a atenção... A linguagem do cartaz é visual. Você tem que colocar imagem, texto. Se eu estou chamando para o cinema, tem que ter alguma outra imagem. O texto, ele precisa ser informativo. Isso mais de 100 anos depois da invenção do cinema. Então, ou seja, você tem que ler aquele texto a partir da proposta que é aquele texto. Você tem que ler o cinema a partir do que é o cinema. Ler o livro literário a partir do que é a literatura. Ler o cartaz e construir um cartaz a partir do que seja um cartaz. Exato. E é por isso que a linguagem áudio, do som, visual, que é o vídeo, ou audiovisual, tudo integrado, ela é importante a gente discutir e debater, porque o mundo hoje, ele é além do audiovisual. A gente está tão acostumado com isso, que a gente pensa que, nossa, é igual o nativo digital, né? A criança nasceu mexendo, ele sabe mexer. Não, peraí. Ele sabe também porque tá a mão dele, né? Ou porque os que nasceram a partir do que é considerado nativo digital, se não tiver acesso, exatamente. Vai ser como nós que tivemos uma certa dificuldade. Se não refletir, não questionar sobre aquilo. Igual a gente viveu mais da metade da nossa vida sem redes sociais. A partir de agora tem. Temos. Para quem surgiu de 2005 para cá, nossa, sempre teve rede social. Como é que se relaciona sem isso? Então, é algo que é dado.
Mas não é assim, só porque está lá, sabe interagir, sabe integrar. Tanto não, é que para os nossos pais isso é um pouco mais difícil. Para nós já é mais fácil. A gente hoje também já não vive muito sem a rede social. Verdade. Mas para os nossos pais, eles vivem tranquilo. Eu lembro do meu pai vendo o filme, vendo o filme na sala, e ele via aquelas explosões acontecendo. Nossa, que mentira! Isso é muito mentira. Nossa, isso não existe, é mentira. Peraí, então, porque ele nasceu numa época que cinema não era, televisão não era ostensível. Então, para ele ver aquilo, ele via aquilo no cinema e falava, nossa, isso aí não existe. É claro que não existe, não dessa forma, tipo, é magia, é cinema. É isso. E aí, olha só, se a gente pensar o parágrafo de baixo, ali, ó, assim, organizados sob o escopo de clubes juvenis, os estudantes poderão, que na verdade isso já aconteceu aí, né, durante o semestre, exercer o protagonismo na seleção de filmes, séries, curta-metragens e animações. Então, o seu componente auxiliou o meu componente na busca de filmes com contextos de luta. Exatamente. A proposta do clube é assim, vocês em casa pensam junto com a família, nas escolas, pensem junto com os colegas, com os professores. Aqui o que eu fiz? Eu propus a partir do que eu gosto de cinema, do que eu entendi que era uma... Por exemplo, minha proposta... Porque o seu não tinha um tema específico, diferente do nosso componente. Ia falar sobre isso, porque assim... Eu propus a partir de... Olha, os caras têm têm facilidade de ter acesso a certos filmes. Então, vocês perceberam, eu falei isso aqui, eu vou apresentar alguns filmes que eu sei que talvez vocês não tenham acesso tão fácil. Curtas, filmes clássicos, e fui colocando alguns outros mais populares. E auxiliando a professora Mara, em que sentido? Olha, filmes de luta. Porque você, quando pensa em um clube de cinema, você não pode pensar, olha, é o meu único gosto. Senão você vai pra tua casa fazer filme com você. Eu puxei para o lutas, porque está no nosso componente. Isso ficou muito claro. E o Mauro Farias, por exemplo, puxou para filmes que são adaptações literárias. Aí a gente acompanha esse próximo slide. Então, aí no momento de integração nosso, olha só. Um exemplo das integrações que tivemos, tá? Exato. Na atividade 1 do componente do Clube de Estudos e Representações Culturais, que foi lá no comecinho do semestre, ao longo de todo o desenvolvimento dos componentes desta unidade curricular, os estudantes serão mobilizados para a elaboração da filmoteca. Sempre que necessário, eles poderão rever as indicações e propor novos títulos para a organização. Você começou a falar de filmoteca antes de eu propor a atividade. Sim. E dentre elas, continuando aí no slide, nós trabalhamos juntos. Filmoteca, sinopses de filmes, relação dos filmes de lutas, filmes mais realistas e fantasiosos, e já você fala sobre uma aula que fizemos juntos. Então, é bacana porque assim, eu na escola, se eu estivesse na escola e fosse falar para mim, olha, você vai ter que falar de filmoteca junto com o professor, entre aspas, de educação física, que é outra coisa, mas de educação física. E eu ficaria preocupado, como é que isso vai se integrar, né? Aí quando você vem para mim e fala assim, olha, vamos falar de lutas com práticas corporais, vamos falar de no cinema, como é que acontece, puxa, faz todo sentido. Faz todo sentido. E fez sentido. Nossa, eu conversei no semestre anterior, em outro componente, com um professor de karatê. E ele falou que começou a fazer karatê porque ele assistiu ao Karate Kid quando ele era criança. Então, e aí eu perguntei, mas tem alguma coisa real ali? Ele falou, tem bastante coisa, tem fantasia, mas tem muita coisa. E é um cara que hoje ele é faixa preta. E quando os filmes de lutas, eles vieram para o Brasil, as academias, elas fizeram um boom. Por quê? Porque as pessoas, elas viram naqueles filmes algo que seria interessante para a vida delas. E assim, entrevistando pessoas, conversando até com profissionais que vieram aqui, um deles foi o professor Washington, que é sensei, que esteve comigo em várias aulas, ele disse, eu entrei na luta por causa de um filme assistido. Mas sabe o que é legal desse acesso à cultura, desse acesso a possibilidades de vida? É assim, a gente vive no nosso cercadinho, porque a nossa vida é isso. Vou colocar, a gente está acostumado ao nosso cotidiano. Ó, saio de casa, trabalho, volto, estudo, vou estudar, vou para a escola, falo com meus amigos, volto. Aí quando você coloca um filme que te possibilita uma outra forma de ver o mundo, outra forma de ver a realidade, você modifica. Por exemplo, a questão do divórcio.
as pessoas viviam sem ter essa possibilidade de divorciar, tal, porque era assim que a vida era. As mulheres tinham filhos, viviam com os filhos, os homens, sei lá, mais machistas, alguns menos machistas, mas assim, sempre aquela família tradicional. Até que nos anos 80 surgiram os filmes discutindo, debatendo, porque estava sendo debatido no mundo inteiro. Certo. E aí as pessoas ficaram mais livres para poder escolher a própria vida. Começam a ver as temáticas e entender que isso acontece também Exato. na vida Em real, suma, né? existem outras formas de viver a vida e o cinema mostra isso. É muito mais fácil isso do que na literatura. E olha que eu sou apaixonado pela literatura, mas o livro, ele demora mais de ter resultado. Na novela, na série, no cinema, no curta-metragem, na internet, tudo muito mais dinâmico. Então as pessoas aprendem isso e melhoram. Verdade, verdade. E aí, então a Filmoteca foi algo que nós fizemos ao mesmo tempo ali, só que a nossa Filmoteca era do quê? De filmes de lutas, ou filmes que abordassem aí o tema de lutas. E você fez uma filmoteca geral. Sinopses, você lembra quando você veio nas aulas aí? Ah, lembro. Olha, o professor Mauro, como todo mundo sabe, ele é fã de cinema e filme de luta não é realmente a temática preferida dele. Eu não estou errada, né? Não é. Você já comentou isso comigo, você já comentou em uma das nossas aulas. Mas o filme rock ele gosta. Ah, porque o rock é o... Ah, não, peraí. É o rock. E aí ele se propôs a fazer aula comigo sobre sinopses. Sim. E sobre o filme do rock, né? Foi bem legal, porque nessa aula a gente colocou lá todos os filmes, né, do rock, dessa franquia, né? E vamos falando passo a passo, explicando para os estudantes que sinopse não é você entregar o filme para a pessoa. Deixar um segredinho ali, né? Olha, falar assim, olha, vender o filme, assiste lá. Sem contar o final. Exato, não pode contar o final. E aí nós fizemos algumas aulas em questão dessa. Mauro, filmes mais realistas e fantasiosos no mundo das lutas aí. Dá um que você achou, fala, nossa, Mara, que fantasia esse filme. Tem um filme que é O Tigre e o Dragão, se não me engano é do diretor Ang Lee, que é um filme de Kung Fu, né? Certo. Que eles começam a lutar, aí do nada os caras começam a voar, a pessoa não tem poder nenhum, e começa a voar, vai ter uns golpes. É muito bonito, é um filme clássico. E aí eles usaram o quê? Efeitos especiais que nós falamos aqui também. Você gravou um vídeo comigo, não foi? Foi bem legal. Foi bacana. Nós fizemos simulações aí de golpes. Isso, e é interessante, eu acho que foi no vídeo que eu falei sobre isso, né? Eu vim como convidado num vídeo. Sim. Que da partir do filme Matrix, que também é um filme que tem Kung Fu, eles começaram a ter uma nova forma de apresentar os filmes, que você tinha sempre o filme com a parte que não é mostrada. Por exemplo, aqui você está vendo a gente, e tem a parte que você não está vendo. Tem muito equipamento acontecendo aqui, você não está vendo nada disso. Gente, verdade. No tem cinema cadeira, está a produtora, Exato, tem duas TVs, tem as câmeras ali tem atrás 500 da sala. pessoas aqui, você não está vendo. Não, 500 não, né, Mauro? É muito. Acho que umas 5 lá atrás. Mas o que acontece? Mas assim, acontece que eu estou fantasiando isso. O problema eles precisam ver isso aqui. Exato. Mas no cinema antes era só isso, limitava. Com o filme Matrix, principalmente com Matrix, não apenas ele, principalmente com Matrix, o filme começou a ser mostrado em 360 graus, todo. E aí é uma revolução. Tanto que se você pegar para ver um filme anterior a 99 e posterior, você percebe a diferença. Eu dou, por exemplo, um filme chamado Troia, que ele é posterior, mas utiliza ainda a mesma estética. Você percebe que no Troia tem alguma coisa ali que é meio, vou falar assim, artificial em relação ao Matrix. Embora o Matrix seja muito mais artificial. Mas a tanta tecnologia faz parecer natural. E aí a gente não pode abrir mão de falar das questões da tecnologia, que vão ajudar e já ajudaram vocês a deixar os filmes de vocês mais gostosos de assistir, com os efeitos especiais, com tudo que a tecnologia pode proporcionar na hora da edição, na hora de colocar o som. Né? Colocar o som, fazer corte, edição, né? Você colocar efeitos. Até um pouco atrás a gente estava falando só disso, Mauro. Eu acho que eles têm materiais, acredito que eles têm materiais bacanas aí para apresentar na escola, enquanto fazemos as nossas aulas aqui. Mauro, dessas aulas que nós fizemos nesse semestre, fala uma que você gostou. Vai lá.
Embora a gente já tenha citado aqui. Eu gostei bastante da aula que a gente fez junto com a professora Joyce, que a gente fez um campeonatozinho ainda sobre rock, né? Que foi bem divertido ver como a gente explora um filme, a gente consegue desenvolver bastante assunto, conversar bastante sobre o... Naquele dia vocês estavam disputando, então quem perdeu essas aulas, procura lá, é sobre sinopse de filmes. Eu trazia sinopse, como os dois assistem, gostam do rock propriamente ali, né, falando da temática de lutas, é o que eles mais gostavam, e os dois ficam lá na minha frente, lá onde a gente produz as aulas, conversando sobre filmes. Aí, coloquei os dois para descobrirem, lendo a sinopse, a que filme nos referíamos, né? Então, foi gostosa essa aula. Você gostou? Foi sensacional. Foi uma aula que eu aprendi bastante e eu vi que a professora Joyce, na verdade, que assim, eu descobri cinéfilos aqui. A professora Joyce é cinéfila também. Ela gosta. E os dois, eles assistem séries, eles debatem bastante. Isso deve acontecer lá na escola também, né? Não, então, porque assim, é um universo apaixonante, porque quando a gente vai descobrindo que existem ligações, conexões, descobrindo, puxa vida, determinado ator faz determinado gênero, determinado diretor, você começa a buscar conexões, e aí você vai crescendo. Aí quando descobre alguém que participa de alguma forma do mesmo universo que você, é como descobrir alguém da família. Eu vejo mesmo. Eles conversam, e você assistiu essa série? Eu assisti, não deu tempo, vou assistir, mas já passou, não sei. Pois é, eu acompanho, então Ela trouxe um pouquinho para cá do que acontece nos bastidores. E sabe o que eu gostei também? Porque eu imaginei os estudantes na escola fazendo isso. Porque depois que você assiste, é legal fazer aquela resenha, né? Sentar, bater papo, conversar, explicar. Não é só para esporte, futebol, não. É para filme também. Porque a Mara está aqui, o Mauro está aqui. Os dois estão vendo o mesmo filme, mas não são a mesma pessoa, não é o mesmo olhar. A história e a gente vê assim, os pontos de vista diferentes de vocês frente a uma final, né? Um final de uma série, de um filme ali. Eu olhei uma coisa, você olhou outra. A gente consegue perceber que a partir do momento que a gente entra em contato, a gente descobre. Por exemplo, eu gosto muito de olhar a parte mais técnica. Certo. Aí, às vezes, você gosta de olhar mais a parte relacionada a efeitos técnicos históricos, olha, a relação do filme com outros filmes. E a gente vai conversando e aprendendo com o outro. É isso, Mauro. Dentre todos os filmes, né, de luta, muitos também eles traziam a questão do racismo, né? Temática, nós falamos muito sobre, vimos várias possibilidades, conversamos aqui sobre o Besouro, que é um filme, né, que traz a capoeira, que quando você assiste, você vê aquele momento de racismo. Lembrando disso, a gente tem que falar para vocês que agora nós temos um canal, o Centro de Mídias tem um canal aí que é da educação antirracista, está aí embaixo, ó, aqui, né? Para que vocês acompanhem, porque tem toda a contextualização com o que vivemos, com o que levamos nas nossas aulas, né, Mauro? Então acompanhem que tá bem bacana esse canal. Acesse o canal Educação Antirracista, é bacana, tem muitas aulas interessantes lá. E às vezes é professor, estudante, vocês vão ver aulas de outras séries, outros anos. Isso aí. E aí você vai perceber como esse tema é importantíssimo, está sendo tratado aqui. E que trabalhamos. Exatamente. Com os filmes abordados aí. Mauro, chegando ao finalzinho, eu gosto muito da aula com você. Eu faria 2, 3, 4, 5. Mas a gente também vai deixar para o Mauro Farias. É verdade. Olha, nossa, você faz comigo e farias com ele. Nossa, isso, maravilhoso. Porque tem aula também, assim como essa, com o professor Mauro Farias, ok? Então, não perca. Olha só, atividades para o professor: acompanhar a realização na escola da mostra dos movimentos corporais das lutas criadas pelos estudantes. E para vocês, olha só que imagem bacana que eu trouxe aí para finalizar aqui nossa aula. Mão na massa, hora das apresentações. Mauro, eu sou um, você é o outro. Perfeito, vamos lá então. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E aí, o que aprendemos? Nós conversamos, né, sobre essa temática, o que vem por aí, desenvolvimento aula 3 e... É importante que eles avaliem também as nossas aulas, mas eu vou de Se Liga na Mídia, linguagens e suas tecnologias. Então, é isso aí. É isso aí, tchau, gente, Se Liga na Mídia, até a próxima. Valeu.